Essa aula é a que vocês têm lá com uma apresentação no material que eu anexei lá no portal AVA, tá bom? Então esse material com certeza vocês têm acesso, tá bom? Eu coloquei primeiramente uma agenda online, eu tinha pensado a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque o, esse é o cronograma institucional, a gente estaria, mas eu acho que não vai acontecer em época de ASD, tá? Porém, nós não conseguimos nem acessar as unidades até o 8, então penso que esse prazo vai ser extrapolado ainda, tá? E eu deixei na nossa página do AVA uma parte aberta para poder colocar um cronograma nosso, da nossa disciplina de Campinas, vocês comigo. Porém, eu gostaria de saber, e aí vocês podem até mandar para a Letícia as respostas no grupo da sala, se tem como vocês fazerem algum trabalho, por exemplo, em grupo, via Skype ou via videoconferência, lógico, fora dessa plataforma AVA, né, que online às vezes funciona muito mais rápido e muito mais fácil, sem estar vinculado à plataforma, mas eu gostaria de saber se vocês conseguiriam fazer um trabalho em grupo. Dependendo da resposta, eu fecho o cronograma e insiro na plataforma para vocês poderem ver as atividades, tá bom? Independente disso, eu deixei lá no portal a atividade que está valendo nota já hoje, tá bom? Então a lição, que é referente à unidade A3, ela vale 1 ponto. E o fórum, que vai abrir às 9, referente à unidade 4, ele tá valendo 1 ponto. Vamos ver como é que vai funcionar, tá certo? Se der mais certo do que não, a gente vai considerar. Se não, eu vou desconsiderar essas notas e a gente faz a atividade de novo semana que vem, aí eu atribuo nota novamente, tá bom? Mas a gente tem que ir se organizando para não ficar tão apertado depois pra gente, tá certo? Por isso que eu até estipulei pouquinhos pontos, tá? Então, por isso que eu deixei o cronograma na apresentação. Depois, eu coloco aí, a unidade 3, ela vai discutir a questão do aluno, do conteúdo e do professor. Então, a organização da ação alfabetizadora, toda a ação, desde a educação infantil até o ensino fundamental, dentro da área de língua portuguesa ou comunicação e expressão ou linguagem oral e escrita, são vários nomes para a mesma área de língua portuguesa, elas têm que ter esse tripé, aluno, conteúdo e professor, muito bem alinhados, tá bom? É isso que esse mapa conceitual vai mostrar pra gente. Então, ele diz que essa organização da ação, que é uma ação conjunta do professor e do aluno, que é o processo de ensino-aprendizagem, deve desenvolver as habilidades de leitura e escrita, e cada um tem seu papel. Quais sejam esses papéis? Então, na unidade 3, vai dizer que o aluno ele precisa ser o centro da aprendizagem, o centro do processo de ensino-aprendizagem, e ele é o sujeito da aprendizagem. Então, ele não é passivo, ele precisa trabalhar, ele precisa atuar nesses conteúdos, nas aulas, para poder aprender. Ele tem que interagir com os materiais para poder aprender. Enquanto os conteúdos, aqui a professora que organizou esse mapa conceitual, esse mapa mental, ela diz o seguinte, né, ela chama de conteúdos conceituais. Por quê? Porque nós temos 3 tipos de conteúdos quando a gente fala numa forma de planejar um pouco mais contemporânea. Ela não trabalha só conteúdo meramente, mas ela fala que existem os conteúdos conceituais, que são o que a gente entende como os antigos conteúdos do passado, né? Aprender as letras, aprender as sílabas, aprender acentuação, pontuação, etc. Existem os conteúdos atitudinais, que são os comportamentos que eu quero que os alunos desenvolvam a partir de determinadas atividades. Então, por exemplo, trabalhando no meio ambiente, eu quero como atitude, como conteúdo atitudinal, que ele saiba preservar a natureza, não jogar lixo no chão. Tal. Isso não é um conteúdo conceitual, isso é um conteúdo atitudinal, porque é a atitude do aluno que está contando. E existem os conteúdos procedimentais, ou seja,
são os procedimentos, as atividades que vão ser feitas, que também são instrutivas, né? Elas também ensinam, elas também trazem um conteúdo. Às vezes a própria atividade por si mesma, ela traz grandes aprendizagens que não são restritas aos conceitos que de primeiro a gente elencou para elas, tá bom? Então tudo isso eu estou explicando por quê? Porque a professora colocou lá conteúdos conceituais. Então ela está dizendo o quê? Que aqui ela vai focar o estudo dessa unidade, quando ela fala conteúdo, nos conteúdos conceituais, ou seja, ela não está falando de comportamento, de atitude, ela também não está falando de procedimento, ela está falando dos conhecimentos que vão assegurar o domínio da linguagem. O que significa isso? A base que a gente precisa para poder aprender a ler e escrever. Então ela vai falar que a gente tem que aprender o alfabeto, a gente precisa aprender a sistemática de juntar sílabas e etc. Para tudo isso acontecer, a gente precisa de um planejamento diário, não pode ser um planejamento anual que nunca mais eu volto e vejo. As atividades precisam ser desenvolvidas, acompanhadas, tudo que eu pensei em desenvolver, em fazer, precisa ser revisto diariamente, porque como o aluno é um sujeito ativo da sua aprendizagem, muitas vezes ele vai interferir naquilo que eu tinha pensado a princípio. Isso é errado? Com certeza não, isso é necessário, o aluno trazendo seus conhecimentos prévios, as suas necessidades para o dia a dia da sala de aula. Isso é extremamente importante. E aí vem o professor, papel fundamental também, junto com o aluno, nesse processo de aprendizagem da língua escrita e da leitura. Por quê? O professor ele vai ser o organizador de todo esse processo, ele vai mediar a chegada do aluno a esses conhecimentos, a seleção desses conhecimentos, a organização desse processo, de onde começa, por onde passa, onde finaliza, através dos seus planos de aula, tá bom? Os planos de aula precisam ser adequados à realidade escolar e ter coerência entre os objetivos e os conteúdos trabalhados, assim como o planejamento diário precisa mostrar pra gente as reflexões metalinguísticas. Quer dizer, o que tem por trás daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo estudado, né? Entender todos os sentidos do que foi trabalhado. A intervenção pedagógica que precisa ser prevista, ela tem que ser prevista, ela não pode ser algo que acontece na hora, né, imprevista. E ela precisa pressupor um processo de sistematização, quer dizer, meu aluno vivencia, por exemplo, um jogo, como é que ele vai sistematizar o conhecimento que ele teve com aquele jogo, né? Porque o jogo aconteceu, ele fez, etc, passou. E aí? E o conhecimento que foi gerado naquele jogo, às vezes com a inter-relação com outras pessoas, com as outras crianças, o que acontece? Então precisa ser pensado como é que vai ser sistematizado, como é que vai ser registrado esse conhecimento após as atividades serem feitas. Então tudo isso é um trabalho do professor. Daí que a gente vê que esse tripé aluno, conteúdo e professor, ele está intimamente ligado e precisa ser atualizado constantemente para que todos possam cumprir o seu papel nessa linha de aprendizagem, né, nesse fluxo de aprendizagem que é o processo de ensino e a vivência dos alunos para a construção dos seus conhecimentos.